Era uma vez um reino chamado Sila, cujos cidadãos acolhiam calorosamente os cavaleiros negros quando chegavam, trazendo a vitória contra os demônios mais uma vez. Os cidadãos não podiam agradecer o suficiente aos cavaleiros e torciam entusiasticamente por eles, pois os demônios não podiam invadir a capital por causa dos seus bravos cavaleiros negros. O chefe dos cavaleiros, Rand, que nunca sofreu um único arranhão, era certamente muito forte. Era evidente que Rand era tratado como um príncipe, pois, segundo o povo, enquanto Rand estivesse protegido, a capital permaneceria segura. Logo, os habitantes da cidade notaram uma bela dama cavalgando ao lado de Rand. Alguém mencionou que seu nome era Shirei. Mesmo com 10 damas de Rand juntas, elas não eram páreo para ela. Parecia que ela havia sido nomeada como vice-líder, e as pessoas realmente esperavam que ela fosse confiável. Os outros cavaleiros trotavam obedientemente em filas organizadas, quando olhos traiçoeiros espiaram de dentro da armadura de um dos cavaleiros, e ele ponderou ameaçadoramente que todos esses cavaleiros negros estavam se deteriorando e sofrendo. Ele lembra da batalha com um demônio horrendo e como ele realmente dominou o cavaleiro. Ele também lembra de Rand gritando com eles por serem incompetentes como cavaleiros do seu magnífico reino. A gentil Shira sentiu que os cavaleiros precisavam descansar, já que poderiam estar exaustos da batalha, então ela ofereceu ajuda ao seu pai Rand, mas isso só aumentou ainda mais sua ira. Ele estava preocupado que se os líderes na linha de frente fossem feridos, as unidades entrariam em colapso imediatamente. Mesmo assim, alguém informou que havia substitutos suficientes para serem jogados fora para mais soldados. Os demônios, por outro lado, eram tão poderosos que parecia impossível para os cavaleiros negros derrotá-los. Rand continuou a repreendê-los por ficarem para trás. Shira parecia aflita com a atitude de seu pai. Rand grita para a próxima tropa avançar nos demônios usando os cadáveres como escudos. Um cavaleiro aterrorizado estava prestes a ser atacado por um demônio quando Jed avançou e tentou esconder aquela alma assustada atrás dele. Jed estava confiante de que ele acabaria com o terrível monstro com um só golpe. Ele imediatamente usou um poderoso feitiço de magia, um único flash, e atingiu o monstro com sua poderosa espada. Shira respirou pasma de espanto, pois, fiel à sua palavra, J eliminou o demônio com um só golpe. O enorme monstro explodiu como uma bolha cósmica de chiclete. No entanto, os outros cavaleiros nem sequer conseguiram arranhá-lo. Jed também percebeu que colocou muita mana naquele golpe, já que a pele do demônio não era tão resistente quanto ele pensava que seria. Ele decidiu usar menos magia para cada ataque. Ele juntou as mãos para criar uma lâmina de vento, depois usou um feitiço de voo e subiu rapidamente, alarmando Rand. Ele deu um salto enorme e então pulou para baixo para destruir todos os demônios com sua poderosa espada. Tanto Shir quanto Rand ficaram surpresos ao encontrar Jade neste lugar. Isso significava que J não era um dos cavaleiros, já que ele pulou para baixo com um rugido. Shir alertou Rand para ter cuidado enquanto J penetrou sua lâmina no corpo viscoso de um demônio. Num piscar de olhos, Jed matou muitos demônios para a surpresa de Shira, já que ele só usou uma lâmina de vento para fazer o trabalho. A mente de Rand ainda estava presa no ponto em que J cometeu um crime. Mais tarde, Rand repreendeu todos os cavaleiros cansados, dizendo que poderiam ter se saído melhor com os demônios e como eram patéticos, já que não era assim na idade dele. Em seguida, ele se volta para J, repreendendo-o por não ter motivação, já que ele era um criminoso e pelo menos poderia morrer pelo bem do país. No entanto, J estava apenas preocupado com o bem-estar de Rand, já que Rand não havia dormido por semanas. Isso eleva ainda mais a temperatura de Rand, e ele puxa seu cajado para bater impiedosamente em Jade. No entanto, Shira veio em seu socorro e impediu seu pai de continuar batendo nele, com medo de que ele morresse cedo. G foi brutalmente espancado, mas nenhum sangue saiu dele. Ele encarou histericamente Rand e por um momento Rand se alarmou com aquele olhar estranho, e em pouco tempo ele encontrou todos os cavaleiros o encarando enquanto ele continuava a falar de forma maníaca. Shiro acalmou e informou que os preparativos para as celebrações da vitória estavam prontos, então eles deviam voltar. Rand se voltou para J e lembrou-lhe sobre a missão de reconhecimento na capital, o que surpreendeu J, pois, segundo ele, todos os demônios ao redor da capital foram trazidos para cá. No entanto, ele é recompensado com socos maciços por Rand por falar de volta para ele. Rand o advertiu que ele absolutamente não poderia voltar para casa até encontrar os demônios. Rand então ordenou que todos os cavaleiros, exceto G, polissem o equipamento de seus líderes. Ele então ordenou outro grupo de cavaleiros para colocar os suprimentos no armazém, já que a comida era muito importante para a expedição e devia ser transportada ao invés de ser jogada no chão.
Ele bradou com os cavaleiros para agirem de acordo, caso contrário seriam usados para atrair demônios como isca. Quando o leão rugidor felizmente partiu, Shira preocupou-se com o bem-estar de Jota e também apreciou o trabalho árduo dos cavaleiros coletivamente. Ela também deu um lenço para Jota limpar o sangue do rosto e revelou a ele que se ele voltasse para a estalagem, seu pai estaria bêbado e inútil até de manhã, então ele devia se sentir livre para descansar. Han gritou com Shir, que se apressou em direção a ele, dando um rápido adeus a todos. Ela olhou para o lenço limpo e decidiu não usá-lo, já que ficaria sujo. Enquanto isso, a mente de Shira ainda estava na força completamente versátil e no ar exibidos pelo completamente bizarro Jade. Enquanto isso, os cavaleiros exaustos cumpriam impiedosamente as ordens de Han e mais tarde as pobres almas eram alimentadas com sopa de bênção do mar, que era apenas sal e água. Todos os cavaleiros estavam agradecidos a Shira por salvá-los da ira de Han e também expressaram sua gratidão a Jade por impedir que as coisas piorassem. Um dos cavaleiros não conseguia acreditar que a bondosa Shira era filha do impiedoso Han, pois ela cuidava de todos, mesmo sendo a vice dos cavaleiros. Todos os cavaleiros juraram lealdade a Shir, enquanto podiam ouvir os sons alegres de comer e beber do outro lado, com risadas estrondosas saindo de Han como um motor barulhento. Os cavaleiros se entristecem devido ao tratamento injusto dado a eles, já que muitas pessoas foram mortas protegendo a comida e bebida que aqueles líderes estavam festivamente devorando. Os cavaleiros estavam realmente preocupados com o que Jade poderia estar sentindo, pois ele foi quem salvou todos dos demônios. No entanto, Jota sorriu para eles e os tranquilizou, dizendo que estava apenas um pouco sonolento. Todos sabiam que Rand levava todo o crédito para si, enquanto G era quem realmente derrotava os demônios. Os cavaleiros se perguntavam por que G estava apodrecendo neste lugar fedorento, apesar de ter uma força incrível, com suas habilidades, poderia sempre trabalhar em algum lugar melhor. J argumentou que ele era um criminoso e, até que seus crimes não fossem perdoados, ele não poderia deixar aquele lugar. Os cavaleiros ficaram perplexos quando ouviram a confissão de J, pois para ele J não parecia uma pessoa má. Jade só precisava de comida e um lugar para viver, e ele estava bastante satisfeito com a sopa salgada e a cama de palha fornecidas a ele. Os cavaleiros foram tratados injustamente porque as almas desafortunadas lutaram por suas vidas, trabalhando do dia até a noite e recebendo uma sopa insípida e pão duro para sobreviver. Seus líderes egoístas os empurravam para o trabalho em nome do patriotismo, enquanto debaixo de suas armaduras brilhantes havia ganância e gordura. No entanto, Jade ainda não podia partir e decidiu terminar seu trabalho cedo e descansar um pouco. Logo ele partiu para sua missão de reconhecimento, enquanto o resto dos cavaleiros decidiu colocar os suprimentos no armazém. Eles o aconselharam a retornar a tempo de sua missão, pois se Rand os encontrasse, eles estariam em grande apuro e Rand os premiaria com mais trabalho. G estava completamente inconsciente de que estava sendo secretamente observado por Shira. Atualmente, J sabe que diante das pessoas, os cavaleiros são posados como heróis, mas na realidade, esses cavaleiros são as almas mais infelizes que se possa imaginar. Eles são tratados de forma pobre e trabalham incessantemente com comida e sono mínimos, e cavaleiros abusivos continuam a intimidar os mais fracos mental e fisicamente, enquanto Rand geralmente assume o crédito por todas as vitórias. Um jeito miserável observa ansiosamente o céu estrelado, esperando por uma vida e futuro melhores, mas ele sabe que está esperando pelo impossível, afinal, ele é um prisioneiro. À noite, Jade se sente sonolento, lembrando-se da comida suntuosa com a qual Rand e seus camaradas estavam se banqueteando, e tenta lembrar a última vez que comeu carne. Enquanto ele cochila, é despertado por um barulho estranho. Ao erguer a cabeça em alerta, ele vê uma criatura estranha descendo pela janela. O estranho o aborda como o Sr. Jade oferece a ele uma opção para mudar sua vida para sempre. A estranha é uma mulher que chama Jade por um novo nome, Z. Quando a senhora vê uma expressão confusa no rosto de Z, ela pousa no chão e começa a mostrar a ele uma imagem brilhante de camas fofas e comida quente e deliciosa. Zid sorri fracamente porque sabe que só pode ter esse tipo de vida em seus sonhos. A senhora oferece a ele para se juntar à sua guilda e deixar a ordem. No entanto, Zid recusa porque está aqui por seus pecados e a menos que seja perdoado, não pode ser libertado. Com isso, ele cambaleia, cai em uma cama de palha e adormece. A senhora olha para ele pensativamente e decide investigar Zid um pouco mais. Depois de 30 minutos, Zid é abruptamente despertado e se pergunta sobre o estranho sonho que teve antes. De repente, ele lembra que tem que limpar e corre para fazer seu trabalho. Uma semana inteira passa assim, com Zid e os outros cavaleiros sendo intimidados e assediados à noite.
Após uma semana, enquanto segura sua refeição sem graça, Zid solta um grande bocejo e se pergunta quando foi a última vez que dormiu. Ele tenta lembrar se dormiu na semana passada ou não. Seus amigos também notam olheiras desagradáveis sob seus olhos. Zid raciocina que ele não dormiu nem comeu por 3 dias seguidos. Todos sabem que Rand trata ZY o pior e também leva crédito pelo seu trabalho. No entanto, Zid não o culpa, pois é um prisioneiro. Zid percebe que seus amigos estão em situações ainda piores que a dele. Os cavaleiros reclamam que suas famílias estão esperando por eles. Normalmente, as famílias dos cavaleiros recebem alojamento. Todas as suas outras necessidades são cuidadas pelo Estado, contanto que sejam emocionados. Suas famílias deitam em camas de rosas. No entanto, há um limite para o que podem suportar, já que se caírem em uma guerra, serão honrados, caso contrário, serão intimidados e espancados. Os cavaleiros são maltratados até que suas mentes comecem a se despedaçar. Logo, os amigos de Zid apontam para um cavaleiro que quase perdeu sua sanidade mental, e eles temem que um dia todos acabem como ele. Os cavaleiros estão desesperados por ter uma vida normal, como encontrar suas famílias, tirar férias, comer carne, etc. Como as almas infelizes estão suportando a miséria apenas pelo bem de suas famílias. Um de seus amigos realmente espera que Zid não seja falsamente acusado por Rand de nada. Zid duvida disso porque o dia todo ele esteve esfregando os alojamentos, mal conversando com alguém. O pobre rapaz está muito enganado quando o rugido ensurdecedor de Rand sacode todo o entorno, ameaçando-o a sair. Mais tarde, Zid está em uma reunião tumultuada com Rand, Shira e aquela senhora estranha. Zid muda desconfortavelmente enquanto todos o encaram intensamente. Zid fica perplexo ao ver a pequena senhora de seu sonho e ela se apresenta como Lifit, a mestra da guilda para Zid. Lif insiste que ela levará Zid com ela. Rand entra em chamas e começa a gritar loucamente com Lif que Zid não pode ser levado embora, pois é o prisioneiro do reino. Ele insiste que Zid está destinado a dedicar sua vida e alma ao país. Lif faz uma revelação chocante para Zid de que, segundo sua pesquisa, a alegação do cavaleiro sobre seus crimes é completamente infundada. A alegação afirmava que cerca de 2 anos atrás, quando Zid apareceu em uma vila, ele causou problemas e foi capturado pelos cavaleiros, mas nenhuma vila vizinha registrou qualquer reclamação contra ele. Li também verificou o interrogatório que ocorreu quando Zid foi preso e a nota de interrogatório afirmava que Zid vivia sozinho em uma área proibida da floresta desde os 5 anos de idade. Shira fica pasma de espanto, pois a área é famosa por demônios poderosos e ninguém ousa entrar lá. Zid afirma que Lif está certa, pois seus pais o levaram para lá quando ele tinha 5 anos. Seus pais foram mortos e devorados por um monstro enquanto ele conseguiu escapar. O pobre rapaz tem vivido naquela floresta desde então. Li percebe que, desde que Zid aprendeu a sobreviver lá, os rumores sobre seus poderes agora fazem sentido. Lif condena Rand por usar Z, tratando-o como escravo e prisioneiro, e Rand tem sido egoisticamente capaz de alcançar tanto nestes poucos anos por causa dele. Uma estranha realização afunda em Zid com um sentimento de alívio de que ele finalmente não é mais um prisioneiro. A presença de Lif presenteia Rand com uma grande bolsa de moedas divinas junto com alguns documentos para libertar Zid ainda está perplexo sobre se está vivendo um sonho ou uma realidade quando um Rand maníaco se recusa a deixá-lo ir, insistindo que todos esses anos Zid tem sido feliz servindo o país. Ele continua a desabafar sobre a alegria que se obtém ao se dedicar ao seu povo e país. Ele continua a manipular os olhos sobre seus deveres como nobre cavaleiro e sobre os sacrifícios que ele deve fazer. Ele insiste que abandonar suas responsabilidades pode ser tanto mental quanto fisicamente prejudicial. No entanto, Li tenta mostrar a Zid a verdadeira imagem de que seus poderes não devem ser usados para os desejos egoístas de homens desprezíveis como Rand. Em vez disso, ela oferece ajuda para aqueles que estão realmente sofrendo. A guerra entre Rand e Lif continua quando Zid se pergunta se realmente pode deixar a ordem e seus camaradas para trás. Shir insiste que ele deve deixar seus amigos para ela e seguir em frente. Shir também o encoraja a tomar a decisão certa em breve. Zid resolve deixar a ordem. Rand continua a chantageá-lo sobre como Shir se tornou egoísta por colocar o dinheiro e o ganho pessoal antes do bem-estar de seu país. Shir se torna obstinado e adverte Rand que ele não é mais seu prisioneiro e não o seguirá mais. Antes que Rand pudesse matá-lo de fúria, Shir insiste freneticamente para que Zid saia o mais rápido possível. Enquanto Zid sai, Rand continua a ameaçá-lo aos berros, enquanto uma Shir desesperada tenta controlá-lo por trás. Ao deixar a ordem, Zid está apenas preocupado com seus amigos e nada mais. Além disso, ele não sabe como se despedir deles. No entanto,
Seus amigos rapidamente o cercam e o parabenizam por dar um passo enorme. Um de seus amigos está feliz que Zid tenha sido provado inocente, pois sempre soube que ele nunca foi um criminoso. Zid se pergunta como seus amigos souberam de toda a história, já que a voz ensurdecedora de Han estava sacudindo toda a área. O cavaleiro parou de trabalhar para ouvir a conversa que estava acontecendo. Said se sente mal, pois é ele quem está partindo e as coisas podem ficar mais difíceis para seus amigos. No entanto, seus amigos não estão preocupados, pois sabem que a senhora Shira cuidará deles, e além disso, Rand não é nada sem Zed, então ele não pode forçá-los, ou então todos saberão que Zid estava por trás de suas conquistas todo esse tempo. Os cavaleiros gritam de alegria que a partir de agora eles devem aproveitar sua liberdade. Logo ele parte com Lif e chega ao coração do reino. Said está impressionado com a capital lindamente projetada. Lif decide dar-lhe uma transformação, pois se ele não estiver apresentável, isso será um mau exemplo para os outros. Enquanto fazia um tratamento completo em um salão, ele se pergunta quais tarefas são feitas na guilda, como cuidar de cavalos, polir armas, limpar os telhados, etc. Lif olha para ele como se ele tivesse perdido a cabeça e menciona que eles geralmente caçam demônios lá. Em um momento, um aventureiro será um caçador de recompensas, ganhando fama e fortuna para si mesmo, enquanto, por outro lado, ele estará arriscando sua vida lutando contra monstros viciosos. Mas a parte mais importante é que todas essas tarefas serão originadas das pessoas que estão em grande necessidade. Enquanto isso, na ordem, ele tinha que cumprir as ordens de seus líderes, mas agora está desfrutando da liberdade ao ficar em pé por conta própria. Enquanto corta o cabelo, Lid reflete seriamente sobre a ideia de Lif e finalmente resolve se tornar um aventureiro de pleno direito. Logo eles chegam à guilda, onde todos recebem Li com entusiasmo. Said está impressionado com a popularidade desfrutada por Li, e esta última menciona que agora ela é a mestra da guilda. Isso vem como um choque para Zid, porque embora Lif tivesse se apresentado como mestra da guilda antes, Zid não prestou atenção nela naquela época. Ele não consegue acreditar que uma criança como Li pode desfrutar de uma posição tão poderosa. Lif está humilhada e o corrige, dizendo que ela pode ter uma aparência de novata, mas, de outra forma, ela viveu muito mais do que ele. Ela insiste que uma vez teve um corpo muito bonito e o repreende por julgar alguém pela aparência. No entanto, Zid está olhando diretamente para uma mulher com cabelos vermelhos lustrosos, e ele pondera que é compreensível se essa ruiva fosse a mestra da guilda. De repente, a mulher se vira para ele e seus olhos se encontram. A mulher furiosamente avança em direção a eles para o espanto de Lif, olhando furiosamente para eles. A ruiva furiosa reconhece imediatamente Zid, já que ele está acompanhando Li. A ruiva o despreza e não o aprova. Ela desafia ele para um duelo, e sua pressa assusta Zid. Lif repreende um risinho, pois a ruiva na verdade está irritada com Zid por pular todos os níveis e conseguir o posto mais alto na guilda. Zid é atingido por um raio, pois nem mesmo ele sabia sobre sua promoção repentina. A mulher, cujo nome é K, está prestes a se tornar uma Ranker S. Ela está zangada porque foi deixada de lado apenas para ser substituída por um homem desajeitado que está longe de ser um Ranker S. Li não se importa com a opinião de K, pois Zid foi dado o posto S por alguém chamado Soya Aiden e outro Ranker S. Ela insiste que sua habilidade já foi comprovada, então era inapropriado para ele começar de um posto mais baixo agora. Quando K descobre sobre a recomendação de Soya, ela chora de incredulidade, pois Soya Aiden é a santa da estrela luminosa e muitos aventureiros a apoiam por sua magia de cura incomparável e espírito profundamente afetuoso. Wade não está convencida e quer verificar as habilidades de Zid com seus próprios olhos. Ela está certa de que quando derrotar Zid no duelo, automaticamente será concedida uma posição S. No entanto, Zid está um pouco hesitante sobre o duelo, porque quanto mais ele ouve sobre isso, mais problemático parece para ele. Zid está precisando desesperadamente de sono e quer dormir em algum lugar que não seja no chão. Agora, Li também quer verificar as habilidades de Zid por si mesma, então ela concorda com Kuna e encoraja Zid para o duelo para que ele se torne um Ranker S justamente. Lif promete no ouvido de Zid que ele receberá todos os acompanhamentos de sua escolha, juntamente com uma cama luxuosa e quente para dormir. Zid concorda prontamente. Lif anuncia o desafio de que a pessoa com mais pontos nos 3 dias de desafio será declarada vencedora. Ela também menciona os pontos concedidos de acordo com o posto mencionado. Por exemplo, se uma tarefa de posto A for completada, então serão concedidos 50 pontos. Hua também concorda feliz e declara que daqui a 3 dias, às 6 horas da manhã, eles estarão comparando seus pontos.
Ambas as partes prometem lutar duro para se tornarem rankers. Esse lift guia Zid até o quadro de avisos onde muitos pedidos são postados. Ela pede a ele para escolher as tarefas com base no nível de dificuldade de F até A. Ele deve escolher sabiamente de acordo com suas habilidades. Ela também menciona que Kina é a ranqueira mais eficiente. Zid está desapontado porque não há muitas missões de alto nível. L e F argumenta que todos visam as tarefas mais lucrativas entre as solicitações. Logo, ele verifica as solicitações de posto F e Liu avisa que com seu nível de habilidades ele não precisa fazer esses trabalhos insignificantes. No entanto, Lifus verifica porque as pessoas que os postaram parecem estar em apuros. Além disso, essas missões parecem estar muito atrasadas, pois ninguém deu atenção a elas. Zid lembra que quando estava na ordem, ele sempre trabalhava tão duro que mal tinha tempo para dormir. Então, quando as coisas ficavam muito difíceis para ele pedia aos amigos para trocar com ele. Ele costumava fazer os pequenos trabalhos deles, mas eles o deixavam tirar uma folga, e isso tornaria sua próxima subjugação mais rápida. Logo, Lily realiza várias tarefas de posto F, enquanto Kaka geralmente vai para subjugações de monstros de alto nível. Após 3 dias, uma alegre K entra na guilda e percebe que Zid ainda não apareceu. Lee observa que K se saiu muito bem. Lee a surpreende dizendo que Zid pode estar dormindo em seu novo quarto. Kaka realça com desdém que ele pode ter desistido facilmente. Leaf declara Zid o vencedor do confronto, para a fúria de K, porque ela já havia completado algumas missões de posto 2BR. Lee está impressionada porque poucos rankers S conseguem alcançar o impossível como ela. Lee aponta para Kuna um número de alimentos colocados na mesa e também todos os pedidos no quadro de avisos desapareceram. Independentemente do posto completado, todos os pedidos antigos foram feitos, na maioria, até o meio-dia de ontem. Depois disso, ele foi para a cama, pois não dormia há 10 dias. Tuna está perplexa porque como uma pessoa pode cumprir mais de 100 pedidos sem dormir. Logo depois, muitas pessoas vêm à guilda trazendo presentes para Zid por ser tão prestativo. Isso explica a comida colocada no balcão, pois desde amanhã várias aldeias chegaram à guilda trazendo comida para Zid como seu símbolo de agradecimento. Leaf nunca viu requerentes deixarem a guilda assim antes, isso porque Zid é alguém que quer ajudar as pessoas. Agora até K está secretamente impressionada, mas pergunta fervorosamente sobre a identidade de Zid. Algum tempo depois, Kaka o acorda, e é meio-dia. Zid estupefato acorda apressado, pois ainda tem a sensação anterior de que dormiu demais e muito em breve será repreendido por Rand. No entanto, ele fica surpreso ao ver Kina em vez disso. Kina lembra-o de que ele está em um quarto temporário na estalagem e que a Ordem dos Cavaleiros está bem longe daqui. Hua ainda está atordoada com os eventos de ontem e lhe entrega um pacote de oferendas feitas por vários requerentes do dia anterior. Ela também recebeu a tarefa de Leaf de mostrar Zid pela capital. Zid fica bastante animado quando segura um pacote, supondo ser carne, pois faz muito tempo que ele não provava carne na cafeteria da noite. Uma K surpreso corrige, dizendo que o pacote contém folhas de feijão endurecidas com sabor, e se pergunta o que ele estava comendo até agora. Ele menciona que tinha goblins e lobos prateados na Floresta Proibida quando era mais jovem, o que lhe dava dores de estômago no início, mas depois se acostumou, e na ordem ele costumava ter sopa com sal e pão duro preto. Una comenta que definitivamente Zid é uma pessoa peculiar, mas pede a ele para se vestir. Zid fica bastante impressionado ao ver a bela cidade do castelo. K menciona que ele está vendo o distrito mais desenvolvido, no entanto, tem menos pessoas do que antes. Isso porque Zid concluiu todos os pedidos, então os aventureiros que queriam fazer essas missões foram para outro lugar. Zid sente que pode ter feito algo injusto, mas Kiao assegura que mais pedidos irão se acumular muito em breve. Una menciona que, embora seja um S-Rank, ele pode aceitar todos os pedidos a partir de agora, ele deve se concentrar em algumas tarefas muito difíceis e perigosas. Ser um aventureiro S-Rank, de acordo com ela, é para isso que serve o rank. Também é importante não tirar empregos daqueles aventureiros de ranks mais baixos, pois isso é o sustento deles. Zid percebe seu erro, mas sugere que ele sempre pode assumir esses pedidos que ninguém cumpre. Por que então as pessoas que fizeram esses pedidos ficam chateadas, pois ninguém está lá para ajudá-las? Una aprecia sua bondade, mas também o aconselha a manter um bom equilíbrio entre tarefas de alto e baixo rank. Zid também fica impressionado que, mesmo sendo altamente qualificada, Kuna ainda pensa em todos. Em seguida, ele nota algumas pedras exóticas e aprende que elas são chamadas de ferramentas mágicas. Elas podem ser usadas para diversos fins, como iniciar um incêndio ou armazenar água,
e são geralmente usadas para acampamentos. Una menciona que essas pedras são uma necessidade diária para aqueles que não podem usar magia. Além disso, dependendo do tipo de magia que alguém possui, essas pedras também podem ser usadas como armas. Zid as acha muito bonitas, então Kaka sugere que ele compre essas pedras. No entanto, Zid já sabe como usar magia, então ele se pergunta se deve tê-las, além de não saber como usar dinheiro adequadamente. Una o aconselha, embora seja bom usar o dinheiro com sabedoria, também cabe a um S-Rank manter sua dignidade, competência e conquistas adequadas ao seu rank. Por esse motivo, ele deve fazer compras apropriadas e primeiro comprar uma arma adequada para si mesmo. Zid concorda e entra em uma loja de armas onde encontra machados, martelos, lanças, etc. Agora, Zid seleciona uma espada de treino e a sacode com exuberância. Esse ato destrói a parede da frente da loja para a frustração do lojista, mas um envergonhado Zid promete pagar pelos danos. Pobre Zid está tão deprimido que não gosta de ser um S-Rank de jeito nenhum. De repente, Kina olha ao redor e encontra alguns espetinhos de carne deliciosos para Zid. Zid dá uma mordida e chora de alegria como uma criança aproveitando um picolé pela primeira vez. Zid sente que entrou em um mundo completamente diferente do que enfrentava na Ordem dos Cavaleiros e sente como se estivesse vivendo um sonho. Zid agradece sua cooperação e se coloca sob seus cuidados. A garota confusa não consegue se conter porque percebe que é muito perigoso deixar Zid sozinho. De repente, o cartão do Guild de K começa a apitar, notificando sobre uma missão de subjugação de emergência. Uma grande massa de monstros foi avistada a caminho da República Sagrada. É uma missão de rank S e a recompensa é bastante alta. A República Sagrada é um país neutro e rico, então os pedidos de subjugação são financiados pelos civis. Agora, não responder a um pedido pode acarretar penalidades severas, então Zid decide cumprir o pedido sem falhar. No entanto, Kakiao informa que ele não precisa ir para a República Sagrada imediatamente, pois ele já acumulou muitos pontos. Zid decide ir mesmo assim, pois deve muito ao Guilda por tê-lo salvo da traiçoeira Ordem dos Cavaleiros. Então, quando Kao encara, ele promete que não se esforçará tanto e descansará bastante, além de fazer refeições adequadas a tempo. Hua decide acompanhá-lo porque está preocupada com ele e não pode deixá-lo sozinho. Zid animado parte a pé, mas Kao o detém. Primeiro, eles precisam contratar uma carruagem, pois a República Sagrada é bastante distante. Soyaida, que recomendou Zid para a classe S, é a sacerdotisa na República Sagrada, então eles podem encontrá-la também. Agora, Zid está ansioso para agradecer a essa anjo Soya, porque graças a ele foi apresentado a uma vida tão incrível. Durante as jornadas, Zid continua pensando nos monstros que enfrentará e também em seus amigos, se eles também estão enfrentando algum tipo de monstros. Enquanto isso, na Ordem dos Cavaleiros, Rand está tendo uma reunião secreta. Ele revela que a terceira companhia de cavaleiros está atualmente destacada na fronteira entre a República Sagrada e o Reino de Sila. Han quer que alguns dos cavaleiros lutem na fronteira e Shir intervém defendendo os cavaleiros, que estão muito exaustos e desgastados de sua última aventura. Han enfurecido a expulsa da reunião por ser muito sentimental e indulgente. No entanto, Shir tem a sensação de que algo suspeito está acontecendo naquela reunião. Logo, eles chegam à República Sagrada. Kina aponta animadamente a estátua de Aaka fica espantado ao ver o apetite glutonoso de Zid, pois ele rapidamente devora vários espetinhos de carne. Una está um pouco hesitante porque, de muitas maneiras, Zid sabe como atrair atenção desnecessária. Logo, os aventureiros são chamados para formar uma fila na frente de uma tenda onde seus IDs do guild são verificados. Zid fica surpreso quando o verificador descobre sobre ele. O cara fica chocado com a notícia. Logo, há muitos sussurros irritados sobre ele na multidão, para alarme de Zid. Fua está divertido ao ver Zid perplexo sendo encarado e reconhecido por muitos estranhos, mencionando a ele os benefícios de ser um aventureiro S, enquanto todos os aventureiros recebem seus recibos. O guia anuncia que agora todos os aventureiros começarão a subjugação nos arredores da Floresta do Norte da Sagrada República. Além disso, eles estão livres para pegar os despojos que desejarem dos monstros em outras áreas. A ajuda foi solicitada aos Cavaleiros da Sagrada República e ao Reino de Selik. Agora, com o recibo, cada aventureiro recebeu um item mágico e no momento eles apenas recebem diretrizes. Eles serão atualizados posteriormente. Agora, os aventureiros também podem realizar uma missão em equipe. Se um aventureiro puder se juntar a alguém forte, eles poderão facilmente realizar aventuras de rank S-Side e percebe que é muito semelhante à Ordem dos Cavaleiros. Anunciam que a subjugação começará ao anoitecer,
quando todos os monstros estarão fora, e será iniciada com o toque de uma flauta uma vez e terminará com a flauta tocando 2 vezes. Depois disso, todos os aventureiros receberão seu certificado de realização. Logo a subjugação começa na área da floresta e Zid está muito animado para trabalhar em equipe. Zid nota que os outros aventureiros também se reuniram aqui e parecem fortes soldados veteranos. No entanto, uma K indiferente não pensa assim. Para ela, parece que deram a eles uma área com poucos monstros. Além disso, os aventureiros de rank S parecem bastante imprudentes e o número de aventureiros é a metade do número necessário. Zid está chateado e K aponta sarcasticamente para ele que isso aconteceu porque alguém completou todos os pedidos. Pobre Zid está totalmente desanimado, mas então K a consola, dizendo que em parte também é culpa dela, já que o desafiou. Lee também é culpada por criar todo o drama para seu próprio entretenimento. Zid grita que, a partir de agora, sempre olharão para o quadro geral e agirão de acordo. A flauta é soprada, sinalizando que a subjugação finalmente começou. Logo todos começam a atacar os vários monstros. Quando 2 monstros estão prestes a atacar Zid por trás, Kia grita para ele abaixar a cabeça. Com um golpe feroz, ela corta ambos com sua espada reluzente. Zid fica impressionado com o poder imenso demonstrado por Kina. Ela o pega olhando para ela e se pergunta por que ele não está lutando. Zid quer dar aos outros aventureiros a chance de ficarem com os despojos dos monstros, porque ele roubou todo o trabalho deles. Quando ele os olha por trás, todos podem agir por conta própria, independentemente do rank a que pertencem. Zid está completamente envolvido em um estado de euforia, onde se sente anormalmente exaltado. Puno o incentiva a lutar, pois estão em uma missão. De repente, um monstro está prestes a atacar a K por trás e Zid o afasta com um gesto de dedo. Ele nota que os aventureiros saquearam todos os materiais e também se pergunta se as outras áreas estão bem. Zid é informado que os cavaleiros do reino de Sila também estão realizando exercícios em algum lugar, junto com o terceiro grupo de cavaleiros. Todas as ordens noturnas estão corruptas, mas atualmente a Sagrada República, o reino de Sila e a guilda se uniram para formar uma força defensiva. No entanto, Zid está apenas preocupado com seus amigos e Shir. Uer lê sua expressão facial e deduz que ele está realmente preocupado com os cavaleiros, para sua perplexidade. No entanto, ela o aconselha a ser forte, pois agora ele é um aventureiro. Um urso com chifre se aproxima e Zid casualmente corta sua mão e a exibe triunfantemente. Em pouco tempo, eles derrotaram a maioria dos monstros e Zid encontra um fragmento de uma pedra mágica. De repente, são notificados de que os cavaleiros da Sagrada República que realizavam a subjugação no oeste foram aniquilados e os aventureiros foram convocados em caráter de emergência. Os aventureiros, junto com Said e Kakia, imediatamente seguem para o oeste. Ao chegarem ao seu destino, ficam chocados ao encontrar um mar de cadáveres noturnos no chão, enquanto todos estão chocados ao ver a cena horrenda. Alguém os informa sobre os sobreviventes e muitas pessoas feridas que precisam de ajuda. De repente, um monstro está prestes a atacar quando Zid o afasta imediatamente, para a surpresa de todos. Una é informada de que, quando tudo se acalmar um pouco, um homem seguido por um grupo de monstros superou os habilidosos cavaleiros da Sagrada República. Os monstros eram muito mais fortes do que tudo que apareceu antes na floresta. Para cá, toda a situação parece impossível. No entanto, Said sente que se esses monstros fossem normais, eles teriam devorado os humanos, o que significa que alguém deve estar controlando-os. Zid é informado de que os cavaleiros de Sila podem estar sofrendo do mesmo destino, pois não foram capazes de resgatar os cavaleiros da Sagrada República. Zid decide usar magia para saber mais sobre seus arredores. Em minutos, consegue vasculhar a área circundante até a fronteira do reino de Sila, para a surpresa de K, já que procurar inimigos dentro de um raio de 1 quilômetro é extremamente difícil. Zid ignora ela e prevê que todos os monstros estão indo para um lugar. Ele descobre que não há monstros perto dos cavaleiros do reino de Sila e também revela que o fragmento do item mágico que descobriram anteriormente foi usado para chamar todos os monstros juntos. Zid lembra que na ordem dos cavaleiros eles o fizeram segurar a ferramenta mágica e o jogaram no ninho dos monstros para atrair mais monstros. Kakia grita angustiada que esses itens de isca são proibidos. Agora Zid tem uma imagem clara dos cavaleiros elite de Sila se divertindo enquanto o único soldado de Sila corre dos monstros com uma isca pendurada sobre eles. Enquanto isso, Zid está completamente preciso em sua previsão, pois uma alma infeliz que está fugindo aterrorizada é perseguida por um monstro multicabeças gigantesco pronto para saltar sobre ele. No entanto, Zid chega a tempo e afasta o monstro, exigindo uma explicação do rapaz já assustado.
No acampamento base, todos ficam chocados ao descobrir que os Cavaleiros de Scylla estavam por trás daquele grupo de monstros. Zid fornece a eles a ferramenta mágica que foi usada para chamar os monstros como evidência. Ele até apresenta o homem amarrado que estava usando aquela isca e matou muitos cavaleiros inocentes da Sagrada República. Agora surge a questão sobre o conflito potencial entre o reino de Scylla e os Cavaleiros Sagrados. Tanto Saide quanto K descobrem que chegaram à sede temporária do reino de Scylla. Logo são visitados por uma estranha mulher procurando pelo cavaleiro ferido. Toda a situação é bizarra, pois não é época de acasalamento para monstros nos arredores da Sagrada República e ainda assim aconteceu tal catástrofe. A mulher que entra nos alojamentos é ninguém menos que a sacerdotisa Soya Aiden. Tanto Soya quanto Zid ficam atordoados ao se verem. Soya também é uma aventureira de classificação S, assim como Zid havia previsto, e tem a aparência de uma santa, segundo Kina. Soya é a melhor curandeira do continente e de alguma forma Kina fica bastante nervosa perto dela. Soya começa a curar os feridos e Zid decide agradecê-la mais tarde pela recomendação, depois que ela terminar a cura. Kina discute um problema importante sobre os Cavaleiros de Scylla, enquanto o comandante da terceira companhia dos Cavaleiros de Scylla, Valen Sui, vem visitar a dama Soya e pede ao guia que o leve à sede. Quando Valen encontra Zid lá, ele se torna melodramático sobre como Zid deixou seus deveres para seguir em busca de dinheiro, presumindo que Zid deve estar se sentindo mal por trair a ordem dos cavaleiros. Zid chama sua atenção para um problema mais grave. No entanto, Valen continua reclamando sobre Zid e seu ato arrependido. Então, quando a dama Soya o aborda com firmeza, Valen é rápido em se tornar humilde diante daqueles acima dele. A dama Soya o informa sucintamente que eles detiveram um de seus subordinados em outra tenda, que admitiu usar indevidamente um item mágico para agredir os cavaleiros da Sagrada República. O rapaz confessa e admite que foi Valen quem ordenou que ele fizesse isso. Soya prevê que Valen pode ter vergonhosamente vindo aqui pensando que tanto seu subordinado quanto o item mágico estavam sendo cuidados pelos monstros. No entanto, o esperto Valen fabrica uma história sobre como um de seus subordinados ficou louco e começou a agir por conta própria. Felon imediatamente acusa seu subordinado de ser um tolo que invadiu uma base aliada carregando um item mágico banido. No entanto, ele está certo de que ninguém acreditará naquele tolo em comparação com o comandante da terceira companhia dos Cavaleiros, que comanda as tropas do Império. Ainda assim, ele resolve denunciar pessoalmente suas ações na frente de todos. Sob suas ordens, o subordinado é trazido à sua frente. Felon continua repreendendo e amaldiçoando o homem amarrado, insistindo para que ele admita que fez tudo sozinho. O escravo obstinado olha para ele em branco, provocando a ira de Valon. Valon grita com o atônito por ser enganador, só para ser interrompido por Soyo. No entanto, Valon diz brevemente a ela para ficar fora de seus assuntos. Valon coloca sua mão carnuda na cabeça do subordinado e o chantageia, dizendo que se ele não admitir, sua família sofrerá. Zid pondera que é típico dos Cavaleiros de Scylla agirem inocentemente. Lentamente, o homem admite que realizou o ataque à base da Sagrada República e então berra na cara de Valon que tudo foi por suas ordens. Um furioso Valon instantaneamente corta sua cabeça, executando-o por mentir em sua frente, para que os cavaleiros caídos da Sagrada República possam descansar em paz. Soyo, Zid e Kakiao o encaram com puro desprezo. Segundo ele, o problema está resolvido e, se Soyo tiver mais problemas, ela deveria visitar o reino deles. Com isso, ele decide se retirar e, antes de partir, lança um olhar malicioso para Zid. Sob as instruções de Zid, com a ajuda do item mágico de gravação de imagens, o guia havia registrado todo o incidente que ocorreu anteriormente. É revelado que o subordinado na verdade foi substituído por sua ilusão da vida real quando Valon o decapitou impiedosamente. Soyo agradece a Zid, pois com esses itens mágicos de gravação de ilusão, juntamente com o testemunho do subordinado, eles podem provar facilmente o ato deliberado do país de Scylla. Após uma despedida emocional da senhora Soyo, Reed e Kakia seguem em frente com os outros aventureiros para coletar suas recompensas. Alguns dias depois, Valon é chamado por Rand junto com o comandante da segunda companhia dos Cavaleiros, Idley Krau. Rand informa furiosamente que ele errou muito, pois não conseguiu reconhecer que estava decapitando uma ilusão em vez de uma pessoa real. Por causa dele, a Sagrada República enviou uma carta oficial de protesto e, como evidência, Rand mostrou a Valon toda a gravação de sua má conduta. Além disso, ele também deixou o item mágico de ilusão como outra evidência na Sagrada República. Agora, como penalidade, Valon tem que abrir mão de sua cabeça ou de seu dinheiro.
Valon não está disposto a abrir mão de ambos, mas propõe que ele possa pagar usando o dinheiro dos cavaleiros. Isso faz com que Shea se pergunte quanto dinheiro Valon geralmente desvia, e estranhamente ninguém está levantando objeções. Então, Rand propõe a Valon que coloque o controlador de escravos em todos os cavaleiros, exceto nos oficiais da terceira companhia dos cavaleiros noturnos. Shira treme de terror ao ouvir isso, pois o controlador de escravos é um item que fará os cavaleiros perderem completamente o controle e agirem como escravos. Quando Valon reluta um pouco, Han traiçoeiramente menciona que já implantaram os controladores nos cavaleiros das primeiras e segundas companhias. Os controladores estão funcionando muito bem, pois apenas 5 cavaleiros escravizados conseguem caçar 36 monstros na subjugação. Os 3 comandantes ameaçadores planejam acampar entre o Reino e a República para fazer uma invasão importante à Sagrada República, a fim de drená-los de todo o seu dinheiro e riquezas. Uma irritada SH coloca sua espada no ombro de seu pai com a intenção de matá-lo. No entanto, Han se vira, a soca com força e então coloca sua espada em seu pescoço para decapitá-la. Um Zid frenético corre para Leaf para descobrir sobre o paradeiro dos cavaleiros de Scylla após as operações. Normalmente, a guilda não tem ideia dos planos dos cavaleiros, mas Lee está curiosa sobre qual emergência Zid tropeçou. Ele está apenas preocupado com a trama maligna na qual esses cavaleiros traiçoeiros podem estar envolvidos, devido ao que fizeram aos cavaleiros da Sagrada República. Una intervém, dizendo que a Sagrada República já levantou um protesto para escalar o conflito entre os dois países, então não cabe aos aventureiros se intrometerem. Ela está preocupada que, se Zid escorregar, ele arrastará tanto a si mesmo quanto a guilda para águas turbulentas. Zid está decidido a ajudar seus pobres amigos, que ele pensa que podem estar em uma situação angustiante após eles deixar, e quer ajudá-los sem colocar a guilda em apuros. Lee sugere que Zid pode ajudar na missão de subjugação de Vivern que ela aceitou. A área da missão fica em um vale próximo à Sagrada República e, ao redor da área, têm sido frequentes as visões dos esquadrões de subjugação dos cavaleiros. Depois de completar a missão, Zid pode encontrá-los por coincidência e descobrir sobre eles. Agora, K reluta em levar Zid, então Leaf explica que a área é uma importante rodovia que conecta o reino e a Sagrada República. Há alguns dias, houve muitas visões dos bandos de Vivern, e as companhias de ambas as nações enviaram inúmeras missões de subjugação. Outro dia, uma festa de aventureiros de classificação B falhou miseravelmente ao realizar a missão, e muitos ficaram gravemente feridos. Lee tem plena confiança de que K pode realizar essa tarefa sozinha, mas ela pode ficar exausta depois de várias missões de classificação. Zid a tranquiliza, dizendo que só estará seguindo, enquanto K pode sempre ficar com os pontos e recompensas. Hua resolve dividir os pontos e recompensas entre Zid e ela mesma, mas garante que Zid não fará nada, pois esta será puramente sua missão. Lee aconselha Kina a levar as coisas com calma e aprender algo do estilo de Zid. No entanto, Kina sabe que nunca poderá alcançar a intensidade e velocidade apreciadas por Zid. Enquanto isso, na capital, Valon faz uma visita a Rand e atualiza-o sobre seus empreendimentos recentes. Ele informa que Idley está ocupado bajulando as elites e abrindo canais, enquanto a companhia de Valon está ocupada construindo operações na fronteira entre a República e o Reino, e em breve farão um ataque. Ele então discute a presença de Zid na Sagrada República e expressa a preocupação de que ele possa estar ajudando-os. Rand se exalta, condenando Zid por se tornar um aventureiro contra seus desejos. No entanto, ele sabe que, no fundo, Zid ainda é um covarde que será sempre seu escravo. Valon se pergunta sobre ela, e é revelado que ela foi enviada com outros cavaleiros em uma missão de subjugação de monstros usando uma coleira de escravo. Shira tem aquele olhar sinistro em seus olhos, tão diferente dela, e continua atacando os monstros, apesar de se ferir várias vezes. Ela habilmente balança e corta sua espada e mata quase todos os monstros que surgem em seu caminho. Os outros cavaleiros também a apoiam, mas ela é a que está liderando a batalha principal. Os cavaleiros se desesperam quando um dos monstros perfura a perna dela com seu chifre. No entanto, a garota não sente nenhuma dor e continua lutando contra os monstros selvagemente. Uma voz dentro dela continua lembrando-a para se afastar da linha, para que as ordens do controlador não a afetem. É revelado que 5 cavaleiros, incluindo Shir, foram enviados à força em uma missão de subjugação de monstros até que tenham derrotado todos eles. No entanto, há alguma consciência restante em Shir, pois ela planeja derrotá-los todos, depois retirar a coleira e finalmente deter seu pai. Enquanto isso, Zid e K também chegam para lutar contra os Vivern. No entanto, eles ficam surpresos ao encontrar um viver cuidadosamente fatiado no chão.
Logo, Zid encontra Shir e os cavaleiros lutando contra os Wyvern, e todos estão gravemente feridos. Shir continua lutando para que os outros cavaleiros não se machuquem, embora ela desejasse poder ter esfaqueado seu pai antes. Shir se entrega demais à batalha feroz, embora agora sua visão esteja embaçada e ela esteja extremamente exausta, ainda assim, ela está decidida a não perder o foco. Enquanto luta contra o último, suas pernas começam a tremer e o horrendo Viver está prestes a cortar sua perna quando Zid a protege, enquanto habilmente corta o monstro. Shir, completamente exausta, desmaia em seus braços. Zid sabe que Shir não lutaria desesperadamente o suficiente e algo está suspeito sobre ela. Quando os outros cavaleiros se aproximam, Zid os questiona que essa não é a subjugação destinada apenas para 5 pessoas. Os cavaleiros informam que a coleira listrada fina ao redor de seus pescoços os faz obedecer às ordens, e mencionam que é um item mágico de banda. Zid está perplexo e começa a puxar violentamente a coleira em torno do pescoço de Shir, porém um cavaleiro frenético o impede de fazer isso, caso contrário ele poderia acidentalmente decapitar Shir. Uma onda de raiva atravessa Zid, pois ele sabe quem está por trás de todo esse mal. Um cavaleiro revela que Han planeja invadir outro lugar. Os cavaleiros não podem voltar à base com Shir ferida, então Zid os assegura que levará Shir junto com ele para a guilda enquanto eles podem retornar à base. Ele também resolve encontrar uma maneira de remover aquela coleira de seu pescoço. Hual alerta que se ele se envolver mais nisso, estará ultrapassando os limites de um aventureiro. Zid decide sair da guilda. Para alarme de Leaf, Zid planeja impedir o ataque dos cavaleiros que eles tão secretamente e traiçoeiramente planejaram, porém Leaf não está a favor da abordagem que ele está tomando, pois isso só o rotulará como criminoso. Leaf pede a ele que se acalme e pense em uma maneira de sair dessa confusão sem deixar a guilda. Enquanto ele ainda está pensando, Shir sai ainda fraca pelo esgotamento e ferimentos e implora para fazer um pedido. Ela faz um pedido para deter seu pai e também interromper a loucura dos cavaleiros de Silas, pois Shir já os ajudou em suas reuniões estratégicas como vice-comandante. Ela revela que os cavaleiros de Silas estabeleceram uma base na fronteira entre o reino e a república e, ao usar os cavaleiros equipados com coleira de escravo, eles planejam derrubar o reino de Silas e invadir a Sagrada República. Tanto Leaf quanto K se assustam com a gravidade da situação. Shir revela que na manhã seguinte, Valeni junto com suas tropas seguirão para a Sagrada República, enquanto Rand invadirá o reino de Silas, enquanto o comandante Idei protestará nas partes importantes do reino de Silas. Depois, eles planejam escravizar os cidadãos fazendo-os usar as coleiras, e por meio de reforços do segundo e terceiro, planejam invadir a Sagrada República, que sendo um estado neutro e religioso, será capaz de lutar pelos cidadãos comuns. Zid está preocupado com as coleiras, no entanto, Lee sabe que não é fácil retirá-las, pois os escravos não podem desobedecer àquele que os chamou. Lee argumenta que Sheila recebeu ordens para subjugar os monstros e retornar à base ao amanhecer, mas para usar as coleiras em muitos escravos, é necessária muita energia mágica. Assim, de acordo com Sheila, o efeito da coleira só pode ser ativado quando há monstros dentro de uma faixa fixa, caso contrário, Shir não estaria conversando normalmente com eles. Hua sugere que ao colocar muita magia na coleira, é possível perturbar suas capacidades mágicas embutidas e destruí-la. Lee não tem certeza disso, pois não está ciente de sua estrutura. Mas Zid sabe que tudo será como arriscar. Lee tem uma ideia de que se o item mágico do mestre for destruído, então o do escravo automaticamente desaparecerá. Todos estão angustiados ao ouvir isso, exceto os líderes. Cada cavaleiro tem a coleira. Shir prevê que cada um dos comandantes Han, Idley e Valon pode ter controle, então se os itens mágicos de controle forem destruídos, automaticamente o avanço dos cavaleiros também pode ser interrompido. Além disso, quando os cavaleiros forem libertados dessas maldições horríveis, eles podem sempre cooperar com eles para fazer com que esses comandantes horrendos confessem. Lee decide começar a recrutar para o pedido urgente, mas por causa da falta de tempo, ela teme que não muitos aventureiros possam ser reunidos imediatamente. Kaka e Zid se juntam ao seu pedido de emergência. Lee confia aqui no segundo comando na Scylla Kingdom, pois ela tem que pegar o item mágico deles e destruí-lo. Zid é instruído a atacar o comandante da primeira companhia, Rand. Ela pede a ele que leve Shir para a base devido às restrições de sua coleira. Shir está pronta para cooperar, apesar de sua perna machucada. Lee decide cuidar da terceira companhia para espanto de todos, mas ela insiste que é bastante forte. Sheila promete que, uma vez que entre na base, ela cuidará do resto, embora Han saiba que ela não gostará do que acontecerá lá. Ela ri e lembra a ele que ela foi quem fez o pedido. Em breve,
Todos se juntam a alguns dos aventureiros e partem para sua missão antes do amanhecer. Depois que todos eles partiram, Leaf se dirige para a terceira companhia, que é a mais distante. Enquanto isso, Kia, junto com seu grupo, chega ao reino de Scylla para pegar o comandante da segunda companhia. Ela pede a sua equipe para patrulhar as propriedades dos ricos e cuidar da defesa geral. Ela também pede a todos que, se encontrarem o comandante, devem informar a todos usando o cartão da guilda. Enquanto isso, Zid carrega Shir em seus braços e parte. Tanto Valon quanto Idley estão inconscientes de seus destinos e esperam por seu ataque vivaz, apenas algumas horas de distância. Shir está se sentindo arrependida porque não conseguiu proteger os cavaleiros e também causou problemas para a guilda. Zid a tranquiliza dizendo que ela fez um pedido adequado à guilda, então não se preocupe com a guilda. Zid agradece por incentivá-lo e deixa os cavaleiros. Logo eles encontram um grande número de cavaleiros da primeira companhia aguardando perto da capital. Quando se dirigem para as tropas, os amigos de Zid os reconhecem e pedem para não se aproximarem porque seus corpos não estão agindo por conta própria. No entanto, Zid usa a prisão de gelo da segunda forma e muito em breve todo o solo começa a congelar. Zid se desculpa com seus amigos por usar seus poderes retidos porque ele tem que se aproximar rapidamente de Rand. Seus amigos elogiam seus esforços e garantem que não se preocupem com eles. Enquanto isso, Kine e sua equipe ainda estão procurando pelo comandante. Ela encontra Idley Crow majestosamente empoleirado no trono do rei, já se imaginando como rei. Ela exige que ele entregue o item mágico que ele usa para controlar as coleiras dos escravos da noite. Ele aponta para o anel em seu dedo médio e desafia Kina a tirá-lo. Enquanto isso, Dei fica surpreso ao encontrar uma pessoa pequena pousando no chão na frente dele. Eles se encontram de frente, onde a pequena pessoa pergunta sobre seu desejo de morte. Ela exige dele o item de controle mágico. Valon fica aflito e ordena que suas tropas matem Lee imediatamente. Lee não tem escolha a não ser invocar ventos tão fortes que soldados são levados para longe enquanto Dalan é forçado a beijar o chão com seus membros presos no chão por estacas. Ela o aconselha a não se mover, caso contrário ele sucumbirá a ferimentos graves. Logo Lee encontra a pulseira amaldiçoada no pulso de Dei e a destrói em pouco tempo. Todos os cavaleiros voltam à consciência com mentes confusas. Enquanto isso, Kai está tendo dificuldades para lidar com Idley, que também não é tão facilmente dominado. Ele consegue afastar os aventureiros rapidamente. Idley oferece a ela trabalhar para ele, pois ele sempre pode tê-la como concubina em círculos mais altos. Seu discurso nojento desperta a ira dentro de Kai e ela o golpeia selvagemente com sua espada para seu maior choque. Ela consegue dominá-lo rapidamente, colocando a perna em suas costas. No entanto, o Homem Podre continua falando que em breve a primeira companhia atacará o insignificante reino de Kila e tudo estará em suas mãos. No entanto, Kina sabe que Said não vai perder, pois ele é muito forte. Enquanto isso, Shir rapidamente avista Rand e aponta furiosamente para ele, pisando com raiva. Rand está bastante decepcionado tanto com Zid quanto com Shir. Ele considera Zid uma criança suja que ele escolheu enquanto Shir é a filha que ele sempre amou. Pior ainda, ambos conspiraram para interferir no plano que ele vem elaborando há anos. Rand ergue sua espada para atacar ambos, para lembrar sua filha novamente sobre seus ideais nobres. Ele abaixa sua espada no chão com tanta força que o solo se despedaça e se transforma em destroços. No entanto, Zid, carregando Shir, imediatamente desvia de seu ataque e fica atrás dele. Rand desafia-o para lutar, pois toda essa coisa de esquivar não os levará a lugar nenhum. Agora, Zid está bastante perplexo com o poder demonstrado por Rand. Shir revela que é um item mágico escondido dentro de sua armadura que permite a ele usar sua força e poder mágico além de seus limites. Ela teme que ele tenha tirado isso do tesouro do país, assim como outros itens de banda. Rand balança sua espada com tanta força que ele cria uma tempestade de poeira razoavelmente grande ao redor deles. Shir implora a seu pai para parar de fazer coisas terríveis. Rand grita com ela que há 10 anos ele conseguiu derrubar um monstro feio e grande sozinho, tudo por causa de um item mágico, embora isso tenha deixado um pouco exausto na época. Valon ficou espantado quando descobriu que Rand roubou aquele item mágico do tesouro. No entanto, Rand não está preocupado porque, segundo ele, uma pessoa deve saber como controlar adequadamente um item mágico. Naquela época, Rand, Valon e Idley estavam visando se tornar os capitães dos cavaleiros, pois sentiam que os cavaleiros atuais eram todos muito passivos. Eles planejavam expandir o território de Kila e transformá-lo em um país mais forte e rico. Eles também prometiam tornar os Selaitas muito populares em todo o continente. A partir desse ponto, o trio estava fazendo alguns planos sérios sobre atacar a Santa República.
Logo, seus desejos se tornam realidade quando o rei de Sila os nomeia como capitães e espera muito esforço deles em serviço pelo bem de seu país. Agora, Rand é inteligente o suficiente para saber que será muito cedo para agir em seus planos, já que acabaram de ser nomeados como capitães dos cavaleiros. Então, na frente do rei, eles expressam sua lealdade em servir ao país e também formam alianças próximas com a Santa República, embora de maneira um tanto relutante, porque Rand quer declarar guerra a eles. Rand queima de fúria porque, segundo ele, aqueles que têm o poder de melhorar, mas decidem não fazê-lo, são terríveis. No momento, Rand tem toda a intenção de cortar Zid até a morte, enquanto ele queima com o fogo dos monstros de caça guardando os convidados dos estados, todos deveriam ser trabalhos menores dos aventureiros baixos. Ele rosna maniacamente que invadir terras estrangeiras e acumular riquezas delas deveria ser o principal objetivo dos cavaleiros. Ele se certifica de que Shira entenda o que seu pai faz. No entanto, Shira está à beira das lágrimas enquanto declara que tantas pessoas machucadas, e além disso, falando sobre riqueza e poder, ambos são esquemas vis. Rand coloca a espada em sua cabeça e diz a ela para deixar o certo e o errado com ele. Ele está prestes a decapitá-la com sua espada quando, do nada, Zid vem rapidamente e segura a espada de Rand pela ponta. Zid quebra a lâmina da espada com uma mão e menciona a ele que não deveria ser da conta dele como um país adquire riqueza, mas ele viu pessoas sofrerem e chorarem por causa de sua maldade. Said faz contato visual ameaçador com Rand, de que ele não gosta de ver pessoas fazendo caras tristes. Com isso, Zid lhe dá um soco tão fenomenal que realmente distorce o rosto de Rand e decide que, para o bem de todos, vai parar Rand de uma vez por todas. Zid espanca ele sem piedade e decide pará-lo a qualquer custo. Agora, Zid está certo de que realmente quebrou a mandíbula dele e normalmente isso teria deixado Rand inconsciente. Mas Rand ri sinistramente. É revelado que Rand também está usando uma coleira de escravo e se forçando a continuar se movendo. Rand ri psicoticamente e revela que o CER Sul também pode ser usado assim. Ele jura que não vai parar até morrer. Sid corta Rand várias vezes com sua espada, mas percebe que, não importa quantas vezes ele ataque Rand, seus ataques não parecem conectar. Enquanto isso, tudo que ele está fazendo é ficar parado. Rand ataca loucamente novamente, mas decide acabar com isso de uma vez por todas. Ele usa seus poderes mágicos para afastar Rand. Ele imediatamente ativa sua primeira forma e destrói completamente a espada de Rand. Ele então o esfaqueia repetidamente com sua própria espada, destruindo assim o item mágico embutido na armadura de Rand em pouco tempo. Os cavaleiros estão radiantes, pois finalmente estão livres das terríveis coleiras. Os cavaleiros começam a pular jubilosamente enquanto Shira e Zid conseguem libertá-los das correntes da escravidão. Lee observa toda a situação flutuando ao redor e suspira aliviado. Finalmente conseguiram escapar do pior cenário possível. A Tekka assiste toda a cena de longe e aplaude os esforços de Zid. Sid informa a Rand que ele finalmente destruiu o item mágico em seu cabo e que a invasão do reino de Sila deve ser interrompida imediatamente. No entanto, Rand se levanta novamente cantando neuroticamente que tem a intenção total de fortalecer Sila. Com isso, ele ergue seu punho poderoso para socar Zid com força no rosto, quando uma Shira angustiado o abraça e tenta detê-lo, lembrando de que ele foi derrotado. De repente, Rand começa a cuspir sangue e desmaia. Zid verifica e descobre que ele ainda está respirando e que pode ter desmaiado devido à exaustão, ferimentos e também por ter usado o item mágico. Shira lembra que, embora sua mãe tenha morrido quando ela era muito jovem, seu pai a amava muito à sua maneira. Foi por causa dele que ela se juntou à Ordem dos Cavaleiros. Como Rand se destacou mesmo entre os mais difíceis caras da Ordem dos Cavaleiros, o afeto de seu pai era principalmente sobre torná-la mais forte. Ela lembra dele sendo tão feliz quando se formou como a melhor aluna de sua turma na escola de treinamento dos cavaleiros, mas depois ela notou lentamente e gradualmente que seu pai e outros comandantes mudaram drasticamente. Mesmo assim, ela continuou negando isso, aceitando qualquer erro que estavam fazendo. Ela pensava que um dia seu pai e seus camaradas logo voltariam ao que eram antes, então continuou a acreditar nessa ilusão, tentando ignorar como Rand torturava e maltratava outros cavaleiros na frente dela. Ela sabe que os crimes cometidos por seu pai nunca serão perdoados e após uma investigação adequada ele deve ser punido de forma justa. Além disso, ela sente que, como vice-comandante, é igualmente culpada e com isso começa a chorar incontrolavelmente, mas logo se recompõe, pois ainda tem muito a fazer. Eles assistem juntos ao sol nascer brilhantemente. Shira agradece calorosamente a Zid por salvar os cavaleiros e seu pai. Uma semana depois,
Leaf lê no jornal sobre suas realizações e como eles conseguiram deter os malfeitores antes que fossem longe demais. Além disso, os Cavaleiros de Scylla foram dissolvidos por tentarem derrubar o reino devido aos crimes que cometeram. Todos os comandantes dos Cavaleiros e os oficiais cúmplices serão submetidos a uma investigação legal rigorosa. Ao mesmo tempo, a reorganização dos Cavaleiros será apressada. Cid se pergunta se Shira pode estar passando por tudo isso. Lee começa a fazer um escândalo porque não mencionam no jornal sobre sua realização de derrubar o comandante da terceira companhia sozinha. Hua explica que todo esse tumulto teria criado muitas crises tanto para o reino quanto para a Sagrada República. Liv ainda está feliz por terem impedido a guerra de acontecer e também por terem adquirido muitos aventureiros fortes. De repente, uma Shira totalmente rejuvenescido os surpreende com sua chegada após um intervalo considerável. Una se pergunta sobre sua presença, já que ela deveria estar no tribunal. No entanto, Lee apresenta Shir como uma de suas novas aventureiras. Shir explica que, como solicitou a intervenção contra seu pai, não tem dinheiro suficiente para pagar a guilda, mesmo que tenha usado todas as suas economias. No entanto, Lee está muito feliz com o pequeno acordo que fez, pois agora sua guilda está cheia de aventureiros de nível S e também de nível A. Quanto aos procedimentos judiciais, todos os cavaleiros testemunharam que ela estava trabalhando ativamente para deter os 3 comandantes, então ela foi gradualmente perdoada. Mas, como era vice-comandante, ela ainda foi colocada em probação como aventureira sob o controle de Lee para pagar suas dívidas. Leaf também cuidou dos antigos amigos de Zid e os inscreveu como aventureiros também. Lee quer mostrar algo para Kuna escrito sobre o artigo dos cavaleiros, mas ela não demonstra interesse e parte para suas missões acumuladas. Leaf mostra a Zid algumas notícias marcantes de que uma nova imperatriz foi coroada no Império Vá e ela é ninguém menos que Kina. Um dia, Zid está limpando o canal de água que foi abandonado por anos como uma missão, quando Shiro aparece e o informa que foi convocada pela guilda assim como os outros.